apacenta os meus cordeiros, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe Jesus: segue-me. Então Pedro, voltando, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Assente, desocupe as tuas mãos e aplauda os céus. O texto que nós acabamos de ler é um texto que, quando eu fui meditar, ele traz a nós alguns confrontos. Porque a Bíblia vai discorrer na sua narrativa e vai falar daquele a quem os céus escolheu para edificar a sua igreja. Tu és Pedro, tu és Petra, ou pedra no grego. E sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse Pedro, a Bíblia diz que Jesus o comissiona, junto com mais 11 discípulos. Esse Pedro tem um temperamento, ao ponto que algumas coisas ele resolve com a sua espada, que está sobre a sua bainha. Esse Pedro é pescador de peixes. É um pescador que tem habilidade para ir ao mar. Sabe quais são as localidades em que ele vai lançar a rede e vai pegar peixes.
Mas Jesus vai o comissionar, Jesus vai o chamar para que ele possa seguir a Jesus. Então ele larga a pesca, ele larga os seus afazeres, e aí ele vai seguir Jesus. E Jesus vai cuidar dele, Jesus vai cuidar da sua casa, porque a Bíblia diz que Pedro tinha uma sogra, e quando ela estava enferma, Jesus parou ali naquele ambiente para manifestar o seu poder, e a sogra de Pedro fora curada. Esse Pedro é alguém que emocionalmente, muitas vezes forte, mas muitas vezes oscila nas suas emoções. Esse Pedro é alguém que sempre está com Jesus e acompanhado de João, o discípulo amado, e também de Tiago. Então Pedro, Tiago e João são 3 discípulos que vivem um relacionamento mais íntimo, mais profundo com o mestre. Ora, é verdade que os 9 que não vivem esta profundidade têm o seu valor, têm a sua valia em estar selecionado para o reino de Deus. Mas percebam que a esses 3 o Senhor tem um nível de intimidade, ao ponto que eu posso conjecturar, para não ferir o texto, que Jesus pode abrir o seu coração a esses 3 discípulos, porque além de discípulos, são amigos. Esse Pedro não foi alguém que levantou ele para fazer, foi os céus que o escolheu. E a verdade é que agora esse Pedro está vendo o seu mestre, aquele que curou muitos, que limpou muitos de lepra, que curou muitos de enfermidade, que expulsou muitos demônios. Eu estava aqui na madrugada, eu e pastor Vinícius, e ele lendo um trecho do Mártires do Coliseu, e ele estava encantado, parecia que ele estava dentro do Coliseu. Ele me dizia: apóstolo, como esse jovem por nome de bispo suporta todas essas coisas para ser martirizado por amor a Jesus. Eu disse a ele: filho, se a nossa geração, na qual nós estamos enxertados nela, porque eu sou da geração de 90, eu estou enxertado na geração de 2022, se a nossa geração, aliás, se esta geração no pique a forga conhecesse Jesus nesse nível, nada os pararia, nada os impediria de fazer a sua vontade. Perceba que este Pedro, quando está caminhando com Jesus, ele é o único que Jesus vai dizer: Pedro, vem andar sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro não tombia, Pedro não oscila, e Pedro imediatamente vai andando por sobre as águas. E aí talvez você vai dizer: apóstolo, mas ele começou a submergir. Irmão, o problema não está em quem está submergindo. Tem gente que está submergindo, mas não teve nem a coragem de canto como anúncia, de calavastéria, de andar sobre as águas. Tem gente que não teve a ousadia ou a coragem. Quando o mestre o chamou, ele começou a colocar os obstáculos. Pedro não. Quando Jesus o chama, de prontidão, ele vai andando por sobre as águas. E quando ele afunda, Jesus está dizendo: fica tranquilo. E aqui eu quero abrir um parênteses. Jesus está dizendo: se você não consegue com a tua mão ou com a tua força, todos os dias, até a consumação do século, eu vou estar do teu lado. E quando você afundar, eu vou eu vou pegar pela tua mão e vou te levantar. Esse Pedro tem a ousadia que não tem João. Esse Pedro tem a ousadia que não tem Tiago. Esse Pedro tem a ousadia que não tem Bartolomeu. Mas ele anda por sobre as águas.
Ele vê os milagres de Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, que quando Jesus, sabido que estava chegando a sua hora de ir para a cruz do Calvário, ele sobe para o Getsêmani. Ele vai antever o momento de dor. Sabe muitas vezes qual é o nosso problema? Quando está tudo tranquilo, nós esquecemos que uma hora ou outra vai vir um dia mau e nós não temos depósito no céu, no pique a forga. Jesus não, ele sabe do que ele vai passar e por isso ele está no monte, fazendo o quê? Orando para suportar o que ele tem que passar. Por isso que você vê nos nossos dias pessoas se afastando, pessoas se desviando, pessoas abrindo mão de Jesus por causa de cada coisa banal. Uns largam Jesus por uma tatuagem, outros largam Jesus pelo lesbianismo, outros largam Jesus pelo homossexualismo, outros largam Jesus porque não aguenta prova, outros largam Jesus porque não aguenta pressão, outros largam Jesus porque não quer abrir mão da vida de pecado, da vida de renúncia, reminacandarábia, e aí vai abrindo mão, vai arredando e vai se afastando e volta para o mundo. Só que Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: eu não te chamei, eu não te escolhi para você experimentar as guloseimas do mundo. Joramai derrebe darasawa. Esse Pedro está acompanhando o ministério de Jesus e sendo servo. Jesus, uma certa feita, vai dizer: enquanto o noivo está com vocês, os convidados não precisam trabalhar, só aprenda comigo. Olha o que Jesus está dizendo: enquanto eu estiver no meio de vós, vocês aprendem, porque vai chegar um momento que o céu vai me tirar, o céu vai me levar, e quando o céu me levar, vocês vão ter que fazer. Aí, a Bíblia é categórica para mim entrar no texto. Esse Pedro agora está vendo a última ceia. Na última ceia, perceba que na ceia, na Páscoa, melhor dizendo, não ceia, na Páscoa, Judas já está para se manifestar e entregar ou vender Jesus por 30 moedas de prata. Porque cada discípulo tipifica algo de nós. Tem gente que parece com Tomé, porque é incrédulo. Tem gente que parece com Pedro, tem os seus altos e baixos, como a vida nos proporciona. Mas quando Jesus o chama, ele não diz: não vou, Jesus. Ele vai. Ele vai para viver algo novo. Perceba que agora Jesus celebra a Páscoa. E ele diz assim: aquele que meter a mão no prato e comer comigo, vai me trair. E Pedro, alvoroçado, porque Pedro, segundo os estudiosos, é alguém aguçado, e ele começa a indagar, ele começa a questionar dentro de si: quem é o traidor? Jesus oculta. Judas traz Jesus. E não é com um beijo, é com 30 moedas de prata. O beijo era só para mostrar para os soldados romanos quem era Jesus. Aí Pedro está vendo os soldados romanos pegando Jesus para levar para a cruz do Calvário. E Pedro não suporta. Pedro não tem a estrutura momentânea pronta
e talvez de medo ele foge. E alguém vai dizer, mas tu não é aquele que andava com o Galileu? Não, não sou eu. Não sou eu. Porque Jesus havia dito, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus não está aqui para condenar quantas vezes você o negou. Porque somos humanos e falhos. Jesus está aqui querendo resgatar você de novo, porque você já se perdeu entre a Dorocia, Deneve, Calamaia. Aí Pedro, vendo o que vão fazer com Jesus, Pedro fala, vou sair dessa vida. Para que Jesus? Vou voltar à minha prática de vida, vou pescar. E Pedro está pescando. Só que a Bíblia diz que o mestre ressuscita. Você conhece a história. Ele morre, ele primeiro é crucificado, ele morre, ele ressuscita e ele aparece de forma esporádica aos discípulos, às mulheres, durante 3 vezes. E quando Jesus agora se apresenta a Pedro, Pedro estava agora abrindo mão de ser um pregador do Evangelho para voltar a ser pescador de peixe. Porque servir Jesus é muito difícil, eu vi tudo que ele passou lá, não quero isso para mim. É o que eu estou ouvindo da geração em que nós estamos vivendo hoje. Não quero mais ser obreiro, não quero ser mais membro, eu só quero sentar e adorar. Decamão e decalamando que vácia. Não é proibido você sentar e adorar, mas se Deus te chamou para pescar, ai, terra manto que minácia. Aí Pedro está pescando, não pesca nada, você conhece a história. Aí Jesus chega e diz, Pedro, lança a rede aqui, ó. Senhor, eu pesquei a noite inteira. Em outras palavras, eu sou bom no que faço. Lancei rede, nada peguei. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Pedro lança a rede. Traz os peixes, e você conhece o desenrolar. Aí agora Jesus vai apertar Pedro. O texto que lemos começa, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? É a primeira pergunta de Jesus. Tu me ama mais do que os 11? Tu me ama mesmo mais do que os 11? A Bíblia discorre e Pedro vai responder, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha a pergunta. Pedro, você me ama mais do que todos os outros? Você me ama mais do que os 11? Eu amo, porque Deus é especialista em provar o nosso coração. Porque a boca fala do que está cheio o nosso coração. Eu sei, não, Senhor, eu te amo, tu sabes. Mas o amor que Pedro está revelando aqui, não é amor de filho, no grego filo, não. Não é amor eros, amor de marido e esposa, não. Aqui ele está dizendo, não, eu te amo, amor de colega. Colega na hora do vento te larga. Colega na hora que o negócio aperta, nunca mais bate na sua porta. Jesus está querendo a verdade dos lábios de Pedro. E ele está dizendo, você me ama mais do que todos os outros? Aí a Bíblia é fantástica.
Porque a Bíblia diz que o Senhor não veio trazer paz, e sim espada. Alguém ia dizer assim, mas o próprio Jesus está caçando uma contendinha aí. Não, não. Ele está testando o coração de alguém no seu particular. Tu me ama mesmo? Eu quero ver se você me ama mesmo. Se o seu amor é só de colega ou se o seu amor é de quem teve um encontro comigo. Aí Jesus disse para ele assim, ó, tu me ama mais do que todo mundo? Sim, Senhor, e tu sabe. Então, apacenta os meus cordeiros. Perceba que Jesus vai usar cordeiros, ovelhas e depois apacentar as minhas ovelhas. Ele está dizendo, você estava envolvido com a pesca, cumpriu o que eu falei para você que você ia me negar, Pedro. Mas eu tenho uma obra com você, Pedro, que outro não pode fazer. Esse é o problema. Aquilo que é para você fazer, outro não vai fazer. Não, apóstolo, eu estou dando um tempo. Não. Aí depois fica passando vento, passando prova, pondo os outros na prova, porque Deus te chamou para um negócio e você não realiza. Tu me ama mesmo? Porque falar que ama Jesus com a boca cheia, irmão, todos nós muitas vezes talvez agimos como Pedro. Senhor, eu te amo. Então pega isso aqui e faz. Ah, Senhor, eu te amo, mas isso aqui, estou fora. Isso aqui, não quero nem me envolver. Mas você não me ama, Pedro? Eu amo, até a página B. Nasceu, o Senhor me tira de cena. Por isso que Jesus está experimentando o coração de Pedro. Aí tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Já não é mais cordeiro, que no Oriente também é levado ovelha como cordeiro. Mas Jesus está mudando a linguagem para ver o que vai sair do coração de Pedro. Aí Pedro vai dizer, não, eu te amo, então pastoreia. Havia alguma deficiência em Pedro. Perceba que as 3 vezes que Jesus confronta ele, foi as 3 vezes que ele negou Jesus. As 3 vezes que Jesus está perguntando se ele ama, bate com as 3 vezes que perguntaram, você não andava com o Yeshua Mashiach? Eu não, nem conheço. Deus está experimentando quem andava com ele, via os milagres que ele fazia, só que Jesus sabia que Pedro havia o negado, e Jesus agora vai confrontar Pedro, tu me ama? Então, apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu. Agora ele não abre a boca e fala, ó, tu sabes. Ó, pode contar comigo, nós estamos #junto. Não, a Bíblia diz que ele se entristece. E aí o texto desenrola. Oh, glória. Entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez, tu me amas? Aí Pedro vai mudar a resposta. Perceba que na primeira ele diz, eu te amo. Na segunda, eu te amo e tu sabes. Na terceira, Pedro vai dizer assim, ó, meu Deus,
Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ele se entristece. E Jesus vai lhe dizer: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti, mesmo e andava por onde você queria. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde você não quer. Jesus está tratando disso. E Pedro vai tomar uma decisão na sua vida. Porque quando Pedro está para ser martirizado, morto, e arruma uma cruz para ele, ele diz: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Me vira de cabeça para baixo. Eu não posso morrer para cima. Eu preciso morrer de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Jesus está dizendo e conotando e apontando, mostrando para Pedro que o Senhor estava resgatando ele, independente dele o ter negado. Deus está dizendo, independente dos não que você já disse para Deus, Deus quer resgatar você de volta. Deus quer te resgatar na sua essência. Deus quer te resgatar no seu primórdio. Mas para isso Deus vai provar o seu coração. Aí o texto, versículo 19, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: lavou a rede, voltou para trás, porque Pedro voltou para trás. Pedro era crente, estava com Jesus. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele falou: ó, tchau cristianismo, vou pescar. E Cristo o resgata. Porque havia uma promessa sobre Pedro. Quem está aí, diga glória a Deus. E Jesus diz: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu também e ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o seu peito, sobre o peito de Jesus, e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Olha a deficiência de Pedro. Pedro larga Jesus. Primeiro, Pedro nega Jesus. Segundo, Pedro larga Jesus. E quando Jesus o resgata e o confronta, ele quer saber quem é que vai trair Jesus. Mas Jesus não chamou ele para essas particularidades. Portanto, que Jesus vai responder a ele, dizendo: vendo, pois, Pedro, perguntou Jesus: e quanto a este? Porque ele está mostrando para João. Porque quem estava com Jesus nesse texto é João, aquele que deitava sobre o seu peito. Eita! E Pedro está... E vendo, pois, Pedro, perguntou Jesus: e quanto a este aí? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Jesus está dizendo: Pedro, eu não quero saber do que você está cogitando ou pensando. Pedro,
O meu negócio não desvia a conversa, Pedro. A minha conversa é com você. Deixa João aí. Você está querendo saber quem é o traidor? Na hora que, conjectura para não ferir o texto, quando o traidor se manifestar, todo mundo saberá. Aí, então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. E eu termino para orar com você. Jesus, quando selecionou os 12, ele não sabia quem era o traidor. Mas dentro da direção de Deus, a Bíblia diz: aquele que meter a mão no prato comigo é o traidor. Jesus escolhe pelo critério, não por aquilo que éramos outrora, mas por aquilo que o Senhor nos vê no futuro. Deus não escolheu você porque você mudou ou melhorou um pouquinho. Não. É porque Deus já viu o seu futuro. Deus já sabe do seu futuro. Deus já sabe entre a calamanto de Kenevácia. E Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, meu negócio é contigo, eu não quero saber de João, não quero saber de Judas. Conjectura, para não ferir o texto. Eu estou aqui tratando com você. Tem hora que você quer que Deus trate com Judas, que Deus trate com Tomé, que Deus trate com Bartolomeu, e Deus está dizendo: não, o meu negócio é com você. O meu negócio é com você. É você que eu escolhi para me seguir. Não foi você que me escolheu. João 15 vai dizer que não somos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós somos os ramos. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Pedro, em outras palavras, eu estou aqui para te resgatar de novo.